Paz do Senhor Jesus, amém? Estou aqui para dar a vocês, em nome do CETAB, como seu diretor, as boas-vindas ao nosso curso. Primeiramente, para os novatos, dessa nossa nova reestruturação, gostaria de saber aqui quem são os irmãos que estão começando, se inscreveram agora, para dar sequência. Por favor, levante a mão aí. Ótimo, graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Então, muito bem-vindos, aqui ao nosso setup. Nós vamos fazer uma oração, dando início às nossas atividades, dando início ao nosso segundo semestre. Nós louvamos a Deus por toda a história que Deus tem dado, a nossa escola, pelo seu nascimento, pelos seus fundadores, pela existência do Ministério Tabernáculo e por todo esse contexto, que nos possibilita estarmos aqui, que possibilita você de sentar nessa cadeira. É interessante que a gente senta e tem que pensar que isso que você está sentado, existe uma história por detrás, Esse ambiente físico aqui tem uma história, então é muito importante nós reconhecer tudo isso. E a sua história também, como é importante a sua história, o que te trouxe aqui, o que te levou você chegar até aqui, muito importante. Então vamos colocar de pé e vamos agradecer o Senhor. Esse novo tempo, essa nova fase que nós estamos iniciando a partir de hoje, graças a Deus. Pai Celestial, em o preciosíssimo nome de Jesus, chegamos a Ti, Pai, com alegria em nosso coração de poder dar início às atividades, meu Deus, dando sequência ao nosso curso de teologia, iniciando para alguns e complementando, Senhor, para outros. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça esteja conosco, como foi no primeiro semestre. Queremos que siga no segundo semestre para os Teus servos que já estão na sequência e os que estão começando hoje, que a Tua grande bênção esteja sobre eles. Quero pedir a bênção, Senhor, da continuidade, do prosseguimento, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja presente na vida dos Teus servos. Ó Espírito Santo, nosso Paráclito amado, ó meu querido Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti. A Sua palavra a seu respeito, Espírito Santo, ensina para nós que Tu estás conosco permanentemente, todos os dias, como agora nesse objetivo que estamos aqui para o estudo da palavra. Tu estás conosco com aquela unção de conhecimento, de revelação, de inspiração, de iluminação, e muito obrigado pela Tua ação. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, amado Espírito Santo. Estamos totalmente rendidos ao Senhor, ao seu ensino, à sua instrução, à sua inspiração, ao seu mover aqui nessa sala de aula. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença, por sua companhia segura, certa conosco durante todo o curso, durante todo esse ciclo, Espírito Santo. E que o Senhor venha quebrar todos os gelos, que o Senhor venha tirar toda a frieza, que o Senhor venha remover toda a escuridão, que o Senhor venha trazer fogo, Senhor, fogo da palavra de Deus, como Jesus ensinava no caminho de Emaús, e houve aquele calor, aquele aquecimento emocional na mente daqueles discípulos, quando eles sentiam as palavras de Jesus, como elas eram como um ardendo dentro deles, Senhor. Que seja assim, que não sejam aulas frias, aulas sem vida, palavras sem espírito. Nós queremos que o Senhor faça toda a diferença, por isso que estamos orando inicialmente a Ti, suplicando, falando contigo diretamente. Ó amado Espírito, queremos tudo isso, que Tu mova, por isso que a gente dá toda a liberdade. Queremos fazer como Maria, não como Marta, que deixou Jesus dentro de casa e foi cuidar das suas atividades. Queremos com o Senhor dentro ficar contigo, Espírito Santo, manter junto a Ti e deixar que o seu amor nos encha pelo conhecimento de Deus, pela revelação de Deus e por tudo que vamos aprender aqui. Que a bênção esteja no nosso ministério, na vida do nosso pastor presidente, pastor Pedro Grande,
na vida, Senhor, dos diretores aqui do CETAB, na vida dos nossos professores, que esta mesma bênção do Teu Espírito esteja presente em cada aluno, que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor. Nós oramos, nós suplicamos, nós te pedimos nessa abertura, Senhor, e desde o início agora, ao darmos o primeiro passo desta maratona, meu Deus, desta jornada de conhecimento, queremos que o Senhor siga conosco em todos os encontros, em todas as aulas, em todas as ministrações, no trabalho, nas provas. Queremos estar pronto para todas as ações do Senhor, em nome de Jesus. Por isso levantamos nossas mãos a Ti, Senhor, levantamos nossas mãos e Te damos graças, muitas graças, graças ao Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse valor, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por essa honra de nos receber, de estar conosco, de nos dar esse ambiente, de nos dar essa história, de construir para nós essa história, de poder fazer parte de algo, Senhor, meu Deus, que houve trabalho, houve lágrimas, houve sacrifício, houve dor, Senhor, houve perdas, Senhor, houve batalhas espirituais. Muito obrigado por fazer parte de tudo isso, por receber como um dom do Senhor em nossas vidas. Adoramos a Ti, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito. Obrigado, Senhor. Tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Obrigado, Senhor, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido, Senhor, em meu lugar. Te agradeço. Adoramos o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos aplaudir. Então, estamos na aula inaugural de abertura. É importante que vocês saibam um pouco sobre a nossa instituição, né? Também os novatos especificamente. E é sempre bom, os que já estão conosco, continuar relembrando desses fatos do nosso ministério, né? O CETAB temos um versículo que norteia, né? Sempre norteou desde o seu fundamento, aqui como um lema assim, principal da nossa escola: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Lembrando que ela é a espada do Espírito, e que Deus nos ajude a ter um bom relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, para aprendermos tudo sobre esta poderosa verdade, né? Glória a Deus. É importante que saibam também que o CETAB tem uma história, né? Como eu disse, sem ela nós não estaríamos aqui. E
passando lá pela vida do pastor Zé Manuel, o nosso fundador e presidente, todos os que trabalham e trabalharam, né, no ministério, que já passaram para o Senhor, muitos já foram. Temos aí os nossos pioneiros, né, que já, alguns deles já se foram, já estão com o Senhor. Temos o nosso pastor fundador, José Manuel, ainda conosco, glória a Deus, um pouco debilitado, mas está aí firme, e louvamos a Deus pela vida do nosso amado pastor. E na sequência temos o pastor Gilmar, relacionado diretamente com o CETAB. Ele é o nosso fundador, né? Esse ministério de ensino teve a vida deles. Ele chegou aqui juntamente comigo no ano de 87, fomos ordenados juntos, né? Eu cheguei em 85, ele chegou um pouquinho depois, e nós fomos ordenados juntos. Ele seguiu essa área teológica, sempre foi o chamado dele, o dom que Deus lhe deu, e ele então, a vida toda, inclusive hoje, lá em Portugal, ele continua do mesmo jeito, estudando, escrevendo, né? Fazendo vídeos, gravando aulas, continua empolgado com o conhecimento e indo no seu chamado, né? Então, foi através dele que o seminário existe e foi estabelecido aqui entre nós. Então vamos ver aí as informações detalhadas sobre ele, porque demandaria tempo, e nós vamos prosseguindo então. Glória a Deus. O CETAB ele teve uma reestruturação, né? A partir agora de 2022, nós tivemos uma revitalização do nosso CETAB. Hoje nós temos uma nova diretoria. Eu sempre sou na sequência, né, junto com o pastor Omar, fui sempre vice-presidente do CETAB, e por ordem, coube normalmente assim que ele teve que deixar, né, a instituição, seguir os seus propósitos, nós então automaticamente seguimos como diretor. Antes era vice, agora como diretor, né? E eu tenho a alegria de poder ter comigo, né, a vida do pastor Gleison e a vida do ministro, obreiro aqui da igreja, Francisco, genro do nosso pastor presidente, pastor Pedro Gandhi, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos. E antes, né, de dar sequência, de falar da diretoria do CETAB, temos que reportar um pouquinho no anterior, né, que o ministério passou por algumas transições, né? Depois tem essa aqui do CETAB, mas tem também da diretoria nacional. O pastor Zé Manuel, como todos sabem, ficou, né, com suas debilidades, com suas necessidades físicas, e ele teve que jubilar, né, devido às suas condições físicas. E aí então entra em nossa história como presidente do Ministério Tabernáculo o pastor Pedro Gandhi, um grande amigo nosso, né? No início nós caminhamos juntos, né, há muito tempo, recebendo instruções, tanto ele quanto eu, na nossa caminhada. E hoje ele é nosso presidente. Deus está usando o pastor Pedro de maneira maravilhosa, fazendo um grande trabalho à frente do Ministério Tabernáculo. Louvo a Deus pela vida dele, por ele se colocar à disposição no tempo que nós precisávamos de um presidente conforme as suas características. Foi uma grande bênção para nós. Ele está seguindo firme, e para nós é uma grande alegria, pastor Pedro Gandhi. E aí então entra a nossa diretoria, né? E louvo a Deus, chegando do Francisco. Eu lembrei do Francisco, lembrei do seu sogro, que é o pastor Pedro, da sua filha dela, que estão aqui conosco, e esse casal que Deus tem levantado aqui também nessa igreja para fazer essa obra de Deus. Ele é o nosso secretário executivo, faz parte comigo diretamente nas questões administrativas, compartilhamos juntos. A nossa diretoria, ela está aberta para ser uma diretoria mais colegiada, mais plural, né? Dividindo as competências dentro das funções de gestão aí do nosso CETAB. Graças a Deus pela vida do Francisco e do pastor Gleison, que é professor também aqui com a gente, né? Aí nós temos a nossa estrutura, né? Nova estrutura também, nova direção, nova estrutura, nova grade, novo material de apoio. Nossos módulos, né? Teologia sistemática ministerial. A sistemática vai abordar uma sequência, um conjunto de matérias, né? Que vai falar sobre Deus, vai falar sobre a sua obra, os seus propósitos, né? Todos eles em uma sequência lógica, né? Então é por isso que é importante a gente acompanhar essa sequência, né? Estudando a teologia sistemática, ela é boa por isso, que ela te dá toda a sequência, né? Fala sobre a triunidade de Deus, os anjos, Espírito Santo, vai descendo ali sobre a antropologia, a ramachologia,
soteriologia, angiologia e assim vai, né? A eclesiologia e a parte escatológica finaliza, né? Então, tudo isso matérias desse módulo aí de teologia sistemática. E nós temos a ministerial, que eu vou falar por último, temos aí a parte, né, dos blocos que nós dividimos, Deus e seu propósito, palavra de Deus e igreja de Deus, são as áreas da teologia sistemática, e sobrou então, fechou com obra de Deus, que é uma matéria que foi introduzida nesse curso de última hora. Gostaria que vocês entendessem isso, né? Quando nós remodelamos, pensamos, né? Então uma ideia brilhante também do Francisco, né? Fez uma grande pesquisa para ver qual o nosso material didático, como de apoio, como seguiríamos. Estava precisando de uma atualização, né? E ele conseguiu chegar num livro de apoio maravilhoso. Depois ele vai falar sobre isso rapidinho. E nós hoje temos um material novo de apoio, nós hoje temos uma condição melhor, né, de conhecer de forma mais atualizada, com respeito, não que o nosso material antigo seja ruim, foi ótimo, muito bom, mas tudo precisa de umas adequações, e chegamos nesse momento e foi lindo, né? Aí temos, por isso que vocês recebem o livro, né, o livro ID, que vocês adquirem através do compromisso mensal que nós temos aí, né, das mensalidades do CETAB, do curso que vocês pagam, e não contempla a obra de Deus. É só isso que eu queria falar com vocês. Por quê? É uma matéria que Deus, né, nos levou a entender a importância dela para o nosso ministério. Nós queremos levantar não apenas alunos com conhecimento teológico para equipar nossas igrejas no seu nível básico, mas nós pretendemos também despertar, dar uma consciência, né, de uma necessidade de estarmos integrados 100% à obra de Deus. E dentro dos seminaristas, né, como são vocês agora, tenho certeza que Deus quer levantar obreiros de tempo integral. A última aula que tivemos aqui foi uma aula muito impactante, muito interessante, onde conversamos, né, com alguns alunos logo após, alunos que têm uma chamada, entendem que têm uma chamada ministerial. E nós queremos, com essa matéria, obra de Deus, nós trabalharmos então os ministérios, trabalhar uma série de áreas a fim de despertá-los. E dentro da obra de Deus vamos falar um pouco também sobre a história do Ministério Tabernáculo. É uma matéria não focada em si, na teologia apenas ministerial, mas ela está focada em nós, está nos levando a consciência de ministério, de preparação, dando parte dessa preparação, porque outra parte não consegue fazer aqui em sala de aula, tem que ser a nível de campo mesmo, né? E é por isso que nós estamos compilando esse material, através da minha experiência, que estou responsável dessa área, né? Obra de Deus, essa teologia ministerial seria como um curso dentro do outro curso, né? Nós temos a teologia sistemática, que vai abordar as matérias básicas do seminário, mas temos essa de forma específica para despertar a consciência, dar treinamento, da vocação, do chamamento de cada um de vocês em potencial aí para a grande obra do Senhor, tá? Então nós estamos com essa matéria e trabalhando com ela. Os livros, né, que nós temos, como já você vai falar, o Cajado do Pastor é um PDF que eu deixei com vocês, depois a gente vai passar para os novatos, e as apostilas do Litab, que também estão à disposição. Se vocês quiserem, eu gostaria daquela apostila antiga do CETAB, vocês poderiam me ceder? Sim, há a possibilidade, junto ao Francisco, de você reivindicar e ter essa apostila de algumas das matérias para você complementar aí o seu estudo. O Cajado do Pastor é uma teologia antiga, né, bem antiga, de Ralph Mahoney, um grande ministro de Deus, semelhante ao pastor Samuel, nasceu na roça, cresceu, mas desenvolveu um grande ministério, tá? Hoje, né, tem os seus sucessores também e está aí avançando. Então ele tem um livro chamado Cajado do Pastor. Nós, da nossa geração de 80, 90, nós recebemos esse material e ele nos ajudou muito em nosso momento inicial. Só isso que alguns pastores tinham, e alguns pastores do mundo só tiveram a oportunidade de estudar teologia através desse Cajado do Pastor. E aí eu achei interessante vocês terem também e poder ver como funciona. Lógico, tem muitas matérias que vão se atualizando também, né? Então, graças a Deus. Então, aqui está aí um pouquinho da minha história. Eu vou falar, hoje eu vou ter uma aula histórica comigo também, vou falar sobre um pouquinho da minha pessoa para vocês, né, nesse contexto de ministério, né? Nós temos o pastor Gleison, sua esposa, uma bênção.
é nosso professor, tá? Eu sou diretor e professor, o pastor Gleison é vice-diretor e professor, o Francisco, mas a sua esposa Débora. A gente ainda falta, né? Muito desses professores, tudo que eles já têm de currículo, né? Talvez não está contemplando tudo aqui, mas são tudo pessoas habilitadas, né? Que têm uma história de formação também, não só teológica, mas secular também, com graduação e tudo, né? Graças a Deus pela vida dos irmãos. Francisco, por exemplo, ele se especializou, né, e formou em administração. Então nós temos o pastor Isaac, com as suas especializações também. Ele é um dos professores, não dessa unidade, mas da Vila Nova. Nós temos o professor Celso, um excelente professor, vocês vão gostar muito dele. Nós temos aí a Cláudia, Maria que conhece, ela é daqui, né? Graças a Deus pela vida, professora especializada também, né? Em sala de aula, graças a Deus. O João Vitor, nosso amigo lá de Ibatiba, um homem abençoado também com suas graduações. Então, glória a Deus, né? Então é isso aí. São orientações básicas. Eu vou passar a palavra ao Francisco e eu deixei aqui essa frase para que vocês vejam o seguinte, só uma motivacional finalizando, né? Para começarmos e continuarmos e terminarmos bem nossa carreira teológica de 2 anos, precisamos construir e firmar em nossos conceitos de valores e crença. Conceito de valor e crença que vai nos determinar, né? Por quê? Em Vila Nova nós tivemos uma inscrição de aproximadamente 45, 50 alunos. Fechamos com 30, 35, houve um grande número de desistência, né? Então uma maratona de 42 quilômetros tem 35 mil passos, e de passo em passo todos os maratonistas alcançam a linha de chegada, alguns até o pódio. Então veja bem, 35 mil passos, mas tudo começa com o primeiro, e o maratonista pensa o seguinte: eu tenho que chegar à minha linha final, e tem uns que tem um valor dentro dele, mesmo que eu não chegue entre os primeiros, mas eu vou chegar. Existem alguns vídeos que você vê pessoas chegando se arrastando, caindo, mas chegam. Tem um grande perigo a gente começar e não dar sequência. Eu tenho 40 anos de cristão, tenho 35 anos, 37 anos da minha vida, 37, 38 anos de ministério, 35 anos de ordenação pastoral. Desses 35, a maioria desses 36, 37 anos aqui nessa denominação. Então, sem uma sequência, você só vai ter história, você vai conseguir chegar lá se você sequenciar a sua vida. Não pode começar, e a Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer-os, sem a qual não chegaremos na nossa realidade. O amor é até o fim. Jesus amou os discípulos até o fim. O amor é perseverante, contínuo. Então pegar um curso, faz 3 aulas, depois desiste, depois começa de novo, depois desiste. Então a gente fica se arrastando, é muito difícil. E a Bíblia diz que a esperança que se adia é como doença nos ossos. Então não devemos deixar, devemos continuar. Então vamos pegar com o maratonista, e ele pensa o seguinte: próximo passo. Esses passos de quase 1 metro, né? Que é um passo longo do maratonista, né? Então o resultado, ele só pensa em dar um passo mais firme, outro passo, e melhorar a passada, colocar mais estímulo, colocar mais energia nela, colocar mais velocidade. Então é isso, nunca pensando em dizer, não, é sempre impulsionando, sempre avançando. É isso que deve reger a nossa vida, essa energia, esse desejo de continuar firme e caminhando. Amém? Estão aí? Sentindo frio? Ou veio sem nada? Tá certo? Vamos lá. Deus abençoe os irmãos. Então que o Senhor nos ajude. Em Hebreus tem uma história muito interessante que fala olhando para Jesus, e aí tem os conselhos do autor, né? O autor de Hebreus, ele dá esses conselhos aqui, ó, olhando firmemente para ele, pensando, há uma recompensa, uma alegria que está proposta. Jesus viu que há uma alegria quando falou de Jesus, há uma resistência, ele suportou a cruz, humilhando-se, vencendo a cruz, né? Ele manda que nós consideremos, reconhecemos então a Jesus para prosseguir como ele, né? E não desistir nunca, continuar firme. São os conselhos do autor da carta de Hebreus que dá para a gente manter uma pegada firme e não ficar aquele negócio, quem pega a mão no arado e olha, o que é? É apto? Não é apto para o reino. Quem pega a mão no arado é como um riperete. Vocês vão ver essa história com a gente. Um riperete é aquela pessoa que fica lá amarrado nos remos, nos andares de baixo, inferiores da embarcação, e só remando.
só remando. A vida toda, até a morte, só remando, só remando. É isso que eu desejo para os alunos que estão iniciando o seu segundo ciclo, né? E os que estão começando hoje. Que vocês sejam reverentes do Senhor, olhando para Jesus, não desistindo, mantendo firme, e que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Amém? Fica aí a nossa palavra de abertura. Vou passar a palavra ao nosso querido Francisco, e ele vai falar algumas coisas sobre a parte funcional, administrativa, né? Esses detalhamentos aí é com ele. Falou, Francisco? Se quiser tirar dele. Pai Senhor, bom dia para todo mundo. Vocês estão querendo que ligue o ventilador aqui, gente? O pastor Gilberto já deu a introdução aqui, falou um pouco para os irmãos sobre o seminário. Eu vou entrar um pouquinho na parte administrativa, né? Passar para os irmãos algumas orientações, e não fica só aqui. Se os irmãos tiverem dúvidas ou no decorrer da aula de hoje ou da semana quiserem me enviar mensagem sobre alguma situação, a gente está à disposição. Falo para os irmãos que às vezes eu não respondo na hora, mas é por causa de várias atividades, mas pode ter certeza que a sua mensagem está lá e eu vou responder. E tem situações também que eu vou levar para a diretoria, aí junto com a diretoria a gente chega em um consenso e eu dou a resposta, para a gente não falar nenhuma coisa e depois ter que retornar ou voltar atrás em algum ponto. Por que eu falo isso, irmãos? Porque, como o pastor disse, desde 2022 nós estamos passando por uma reestruturação, né? Uma renovação, uma atualização. Então, muito do que acontece é que faz a gente dar o próximo passo. O feedback que vocês passam, o retorno que vocês dão das aulas, do material, da estrutura, de questões de horário, financeiras mesmo. Então, é no decorrer das coisas acontecendo que a gente está conseguindo reestruturar. Então, como uma obra, vocês estão vendo aqui, a igreja mesmo está em uma reforma. Então, uma reforma, ela dá um incômodozinho, ela precisa da gente esforçar um pouquinho mais. No início, ela não é tão agradável. Então, vocês estão participando da nova história do CETAL. O pastor passou aqui um pouquinho sobre a fundação, sobre todo o caminho que foi percorrido até aqui, e tem muitas pessoas que marcaram essa história. Então, aqui a gente tem pessoas que vão estar marcando essa história. Praticamente vai ser a primeira turma que vai formar da nova estrutura. Então, isso tem seu lugar na história. E eu, né, como os irmãos, quero fazer parte desse momento. Eu vou passar para os irmãos algumas informações aqui. A primeira informação, e nela está contendo todas as outras, é a ficha de inscrição. Para os irmãos novos, vocês vão pegar comigo, né, essa ficha de inscrição, e vocês vão assinar ela e também pedir o pastor de vocês, pastor líder, que assine também. Por que isso, irmãos? Nós precisamos colocar em evidência que os irmãos estão fazendo seminário. É interessante para o pastor da igreja dos irmãos saber que os irmãos estão investindo nessa capacitação. Alguns dos pastores enviaram e outros vieram por conta própria. Então é importante que o pastor local saiba que você está participando, justamente para te colocar mais atuante, te dar essa experiência que o pastor Humberto falou aqui de prática, né? Porque aqui, por mais que a gente tente adaptar, por mais que a gente tente colocar próximo da realidade, não é a realidade que você vê. A realidade que você vive é junto lá com a sua igreja, com os seus irmãos, no campo que você atua. Então, o pastor local, sabendo que você está investindo em conhecimento, investindo no seminário, ele vai poder te dar mais atribuições, te dar mais formas de atuar na igreja. Então, vocês vão receber essa ficha e vão assinar e vão levar para o pastor que vocês assinarem e trazer para a gente. Nessa ficha também, ela vai ter alguns compromissos que vocês vão assumir com a gente. Por exemplo, aqui tem os termos financeiros. Os termos financeiros, gente, é uma situação que a gente precisa falar e é muito delicado. Por quê? Sem os recursos financeiros que a gente recebe, a gente não consegue ter a estrutura que a gente quer e nem consegue avançar para a estrutura que a gente almeja. Por exemplo, vocês vão receber o livro
esse livro aqui, vocês vão ver que ele é bem curtinho, tem conteúdo da maioria das matérias, como o pastor falou. Só que esse livro, ele não é um livro que a gente produz, ele é um livro de uma outra organização, de uma outra instituição de ensino, e a gente paga o valor integral dele, inclusive paga o frete desse livro. Então, se a gente não tem esse recurso financeiro, a gente não consegue comprar esses livros. Então, a gente só consegue investir em atualizações se a gente recebe de volta toda a estrutura, essas carteiras, essas cadeiras, o data show, o café, tudo que a gente tem aqui, ele vem proveniente desses recursos que entram. O deslocamento dos professores, saem agora o pastor Gilberto lá de Vila Nova, os pastores vêm de Iuna, de Batiba, de Santa Clara. Então, tudo isso é possível com esse recurso financeiro. Lógico, a gente não está aqui como uma escola privada, então os recursos financeiros também a gente está cobrando o valor que seria de uma escola privada. Se fosse uma escola privada, o valor seria um pouco maior. Então, o professor ele não recebe um valor de aula correto, né? Então, tudo isso aí é um pouco de doação, mas a gente precisa também honrar a vida daqueles que estão com a gente. Então, qual que é esse termo financeiro? Vou ler só para os irmãos entenderem e depois os irmãos vão receber. Tá assim, ó, estou ciente que o curso básico tem duração de 4 anos, 4 semestres, 2 anos, 4 semestres, e que o valor total do curso é de R$240 por semestre. O pagamento pode ser efetuado em 2 formas, em parcela única ou em 6 mensalidades de R$40. É importante então, irmãos, entender que o semestre tem o valor de R$240. Todos os nossos custos, eles estão diluídos aí nesse valor, de cada aluno pagar R$240. A gente pega esse valor e divide em 6 vezes, para ficar mais fácil para o irmão. Às vezes o irmão não tem R$240 para pagar de uma vez. Então, a gente assume a responsabilidade, a gente pega um valor do ministério, a gente compra todo esse material antecipado, mas a gente precisa repor esse valor. Então, com os irmãos fazendo esses pagamentos em dia, no final a conta fecha. Mas se os irmãos não fizerem, ou o irmão que desiste, não vem mais, aí leva o livro embora, não acerta aquilo que ficou para trás, a gente não consegue fechar a conta. E quando a gente não fecha a conta, a gente fica devedor. Se eu ficando devedor, eu não vou ter de novo esse recurso. Aí começa o livro a chegar atrasado, ou eu não vou poder comprar o livro se o aluno não pagar antes. Então, tudo isso, a gente tem alguns benefícios, mas para manter esses benefícios, eu vou depender também da colaboração de cada irmão. Então, a responsabilidade que o irmão assume é de R$240 por semestre. A gente divide esse valor, mas é necessário que os irmãos honrem esses compromissos. E, infelizmente, irmão, se você desistir, você vai precisar fazer essa contribuição. Por quê? Porque quando você vem e assume essa cadeira, eu não posso colocar ninguém mais nessa cadeira. Então, se você desiste, não dá para eu colocar outra pessoa depois que as aulas já começam. Então, eu preciso muito que vocês vão até o fim, honrem esse compromisso, e não só por causa do financeiro, mas por tudo que o pastor falou. É uma caminhada, é um processo da sua vida ministerial. Se você começa e para, não é bom começar de novo, você vai ficar perdido, às vezes dá um desânimo, dá um monte de coisa ruim. Então, pegue firme, se tiver dúvida, pergunta, se precisar de ajuda, fala com a gente, fala com os professores. A gente não está aqui para dificultar, a gente está aqui para ajudar, facilitar. Não tem como a gente fazer tudo, né? Igual vocês vão ter provas, não tem como a gente dar a resposta da prova para vocês vão ter trabalhos, não tem como a gente fazer um trabalho para vocês, mas tem como a gente facilitar. Tem dúvida? Pergunta. Tem alguma dificuldade em alguma coisa? A gente está aqui para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. E aí, gente, esse termo aqui, então, vocês vão receber, vocês vão assinar, vão levar para os seus pastores assinarem também como ciência. Está tudo aqui informado, é uma página só, tá vendo? Você vai para o seu nome, a data de nascimento, seu endereço, seu e-mail, telefone e o nome do cônjuge. Por que o nome do cônjuge, gente?
essa é uma informação que às vezes os irmãos ainda não têm, e a gente definiu no semestre passado, quando as aulas já estavam acontecendo. Então, estou falando aqui, tem pessoas que vêm com o esposo ou com a esposa para fazer o seminário. Então, a gente acha que pesa muito para o irmão pagar 2 mensalidades, de 40, 80 reais. Então, para quem é casado, a gente vai cobrar apenas uma mensalidade do casal. Então, o casal vai pagar os 40 reais. A única diferença é que a gente só consegue dar um livro, porque como a gente não vai receber o valor do livro, a gente não tem como dar o livro. Ah, mas eu quero o livro. Aí a gente vai cobrar só o custo do livro, então. O livro hoje está custando cerca de 90 reais. Então, se o casal quiser o livro, 2 livros, então ele vai pagar o valor de um separado, que é 90 reais. O outro já é incluso no valor da mensalidade normal. Então, gente, isso é bem importante saber. E aí, quando você coloca o nome do seu cônjuge aqui, eu consigo controlar lá nas mensalidades, para saber, o irmão pagou e a irmã não pagou. Mas por que a irmã não pagou? Porque ela é casada com o irmão. Então eu consigo fazer essa ligação aqui. Então, para isso que tem essa informação do cônjuge. Para os alunos antigos, né, os alunos da primeira turma, sabem que o valor é diferente. Aí eles sabem a explicação já. Então, dos irmãos continua da mesma forma de antes, tá? Lucas, Edgar, Ana Paula, os alunos que estão desde o início sabem que o código deles é um pouquinho diferente. Então, os alunos do ano passado, do início do ano, e os alunos novos vão receber essa ficha e vão assinar. Os antigos já fizeram antes, já pegaram essas informações, as declarações, já trouxeram para a gente, então estão isentos. Eu acredito, então, irmãos, que essas são as informações que eu preciso passar para os irmãos. A questão das provas sempre é no final de semestre. Então, eu peço aos irmãos que estudem bem, preparem bem para as provas. Os trabalhos, é muito importante vocês fazerem todos os trabalhos, porque tem prova que vai ser questões do trabalho, questões do livro. Os professores estão voltados muito assim, o que eu conseguir aplicar na sala é que eu vou cobrar na prova. Então, prestem atenção nas aulas, dentro de sala e nos trabalhos que vocês vão fazer em casa, porque as provas estão basicamente fundadas nesses pontos. É importante, irmão, que você não falte uma vez por mês. Quando você falta uma aula, você perde muito conteúdo, porque é uma só por mês. Então, se você deixa de vir, você perde muita informação que é passada aqui dentro da sala de aula. E o número de faltas também que o irmão tiver, talvez vai complicar o irmão concluir o semestre, porque são 5 aulas no semestre, o último mês é prova. Então, se o irmão perde 2 vezes, só vai ter 3 aulas. Vai comprometer quase 100% o seu desempenho nas provas. Se o irmão falta 3, vai ter só 2 aulas. Então, é muito ruim. Às vezes tem aula, tem dias que os professores eles precisam que um substitua o outro por alguma questão. Então, às vezes tem aula que o pastor Gilberto vai dar 2 aulas. Se você falta essa aula, você vai perder 2 aulas de uma matéria. Então, não é interessante para os irmãos faltarem, né? Eu sei que os irmãos têm compromisso, eu sei que às vezes tem algum caso que realmente é de urgência, mas às vezes tem irmão que falta só porque, né, comodismo mesmo. Não façam isso. Agendem lá todas as datas, sempre no primeiro domingo de cada mês, exclusivamente quando é a aula inaugural, às vezes dá um atraso ou outro, por causa de alguns pontos que a gente está decidindo ainda juntos, mas as aulas normais são sempre no primeiro domingo de cada mês. Se acontecer algum imprevisto, alguma situação que precisa mudar, a gente vai informar para os irmãos bem com antecedência, tá bom? Antes de eu encerrar, os irmãos têm alguma dúvida sobre questões administrativas que os irmãos querem perguntar? Faz uma som, né? Da gravação também. Isso, a gente está começando o projeto de fazer as gravações, né? Para que a gente vai tentar fazer essas gravações? Para deixar esse conteúdo salvo para os irmãos poderem acessar novamente, e também para alunos que não conseguem ir.
alunos que são de alguma região mais distante, alunos que são de outro estado, e a gente está tendo uma demanda muito alta para a gente levar o CETAP para esses lugares. Só que a gente ainda não tem pessoal para ir fisicamente, então a gente está tentando usar a tecnologia para fazer essa adaptação. É algo que está também no início talvez não vai ficar tão legal, mas a gente vai aprimorando com aquilo que a gente fizer. Então tudo isso, gente, é para a gente conseguir levar algo melhor para os irmãos, tá bom? Para a gente encerrar então, as questões das mensalidades, as inscrições, os irmãos precisam fazer hoje. O valor os irmãos podem acertar comigo ali, ou podem fazer o pagamento pelo Pix. Eu passo para os irmãos ali também. A gente vai ter uma mudança no Pix, mas por enquanto é o antigo. E os irmãos que por alguma situação ficaram de acertar o valor do semestre anterior, também podem me procurar, que eu vou estar junto com os irmãos. E o livro vai ser entregue hoje? Vai ser entregue hoje, tá bom? E para quem, você disse que precisa fazer essa sessão só quem entrou nesse ano. Exato. O irmão não precisa não. Tá bom? Então, gente, é isso. No decorrer das aulas aqui, vocês podem me procurar ali, é coisa rápida, 2, 3 minutos. É bom os irmãos irem durante as aulas, porque nos intervalos é muita gente e aí tumultua muito, não dá para eu atender com a atenção. Você pede 2, 3 minutos, mas vai ali, eu converso com você, você tira todas as suas dúvidas, para você não ir embora com dúvida nenhuma. Amém? Tá bom? Ok, gente. Nós vamos para o café, né, Francisco? Um intervalozinho aí rapidinho, porque nossa aula aqui vai até 8h20, mais ou menos.